Olá, meus amigos, espero que estejam bem e cá estou então de volta para continuar este trabalho que iniciei sobre as 7 etapas do percurso das chamas gêmeas. Portanto, hoje vou então falar sobre a quarta etapa, que diz respeito à separação dos gêmeos. Como devem imaginar, é uma etapa difícil até de se falar, porque realmente para todas as pessoas que estão num percurso de chamas gêmeas é sempre difícil falar em separação e eu noto isso sempre que nas minhas consultas se fala sobre este tema, é de veras angustiante, sim, angustiante e sempre que a parte da chama que vem à consulta e desabafa sobre como foi a separação entre os gêmeos. Então, antes de eu iniciar exatamente o decorrer de como se passa esta etapa, há aqui algo que eu queria chamar a atenção para vocês perceberem um pouco mais sobre aqui a dinâmica dos gêmeos. Portanto, é importante percebermos que para o Chaser ou a Chaser, a posição de vítima é repugnante, portanto, não toleram. Portanto, o Chaser ou a Chaser não tolera a posição de vitimização que normalmente está mais associada ao runner, ao fugitivo. E o mesmo se passa com o runner, com o fugitivo ou a fugitiva, que não odeia a posição de perseguidor, executor, carrasco, portanto, odeia essa posição, que atribui sempre mais ao chaser. Isto só para perceberem como é que vai decorrer o que eu vou explicar a seguir. Então, quando chegam aqui a esta etapa, como falei no áudio anterior, portanto, eles já estão aqui numa terceira etapa, que é a etapa da crise, onde os gêmeos vão perceber que há muitas incompatibilidades e que fazem com que avançar no percurso seja praticamente impossível, porque eles são completamente incompatíveis. Quando chegamos aqui à quarta etapa, a Chaser ou o Chaser começam a estar cada vez mais ansiosos neste percurso, porque têm muita necessidade em saber exatamente qual vai ser a posição futura desta relação, para saber em que é que pode confiar, quais os projetos que pode fazer para a relação. Porquê? Porque o Chaser tem muito medo de sofrer emocionalmente no futuro. Isto do lado do chaser. Do lado do runner, portanto, o runner tem muito medo da morte, do nada, do vazio. E é por isso que ele vive tudo muito intensamente e começa várias coisas ao mesmo tempo, e porque terminá-las não é o seu objetivo. Para ele o mais importante é ter um projeto divertido que lhe traga diversão e alegria, coisa que para o chaser é impensável. Tudo tem que ser bem organizado, bem pensado, bem planificado, porque precisa de saber com que linhas se cose. Isto, o Chaser, que é mais young, precisa fundamentalmente disto. E o runner é o oposto. Portanto, é in e quer é diversão, viver o momento com toda a intensidade, toda a diversão e toda a alegria. E quando chegamos nesta etapa, nesta é a quarta etapa, o chaser já não entende mais o seu runner. Pois o runner, com todo este tipo de atitudes de leveza, não deixa tranquilizado o chaser sobre o futuro. E são estas diferenças entre os gêmeos que começam a estar completamente óbvias para o chaser. Portanto, o chaser percebe-se que isto é de facto uma incompatibilidade e existem muitas diferenças entre eles. E então o Chaser vai esquecer-se completamente, ou se não é completamente, bastante, das semelhanças que os atraíram no primeiro encontro, e vai essencialmente concentrar-se nestas diferenças, o que vai completamente desorganizá-la ou desorganizá-lo. E então estes efeitos em espelho
vão alcançar um nível cada vez mais alto. Portanto, no Chaser vão-se refletir, portanto, as incoerências e o runner querer sempre tudo mais na brincadeira, e no runner vai espelhar, portanto, a responsabilidade e a necessidade de controle que a Chaser tem. Isto vai atingir aqui um nível de tensão muito elevado entre eles. E a Chaser tem muita necessidade de fazer com que o runner reaja, portanto, reaja às exigências dela. Portanto, ela vai cada vez exigir mais, ser mais executora, mais perseguidora, mais carrasca, para que o runner reaja. Mas o runner não vai reagir, ele vai engolir e vai disfarçar como está tudo bem, e até ser ainda mais divertido, para que a Chaser não se aperceba que ele já está a sofrer com este tipo portanto, de comportamento dela. Portanto, o facto dela estar cada vez mais carrasca, isto vai fazer com que ele se desorganize também. A Chaser, por seu lado, sabe que se não acreditar nesta relação, ela vai ter que a abandonar. Portanto, vai ter que acabar com esta relação, ou abandonar a relação, ou seja, abandonar o runner. Ela vai começar a perceber isso. O runner, por seu lado, acostumado a ser mais vítima e a vitimizar-se, portanto, não vai querer dar esta impressão à Chaser, e vai então não reagir aos impulsos da Chaser e às exigências da Chaser. Portanto, vai em silêncio aceitar tudo isto, que não é verdade, como eu disse há bocadinho. Portanto, ele não está a gostar, mas vai fazer aparecer o seu falso eu, mais uma vez o seu falso eu, aquilo que ele não é, só para que tudo fique bem. Ele vai dizendo então que vai tudo bem, quando na verdade não é verdade, não está tudo bem. A Chaser vai aperceber-se que algo não está bem, que está errado do lado do runner. E vai então transformar-se cada vez mais em perseguidora, caçadora e executora, fazendo cada vez mais perguntas ao seu runner, para assim se tranquilizar em relação ao seu presente e ao seu futuro. Porque a Chaser gosta de estar dentro de todos os aspectos que venham da parte do runner. Por seu lado, o runner sente que quanto mais alegre e despreocupado fica, mais o seu Chaser fica cada vez mais ansioso e mais nervoso. E a Chaser, ou o Chaser, vai sentindo que o runner não se preocupa com ela e nem com o relacionamento, e com isso vai se tornar cada vez mais controladora, mais yankee. É este o processo. E o runner, a dada altura, cada vez está a sofrer mais e vai sentir-se cada vez mais na posição de vítima, porque vai ter que constantemente adaptar-se ao seu Chaser. Portanto, a Chaser exige, e ele, para que fique tudo bem, vai ter que se adaptar às exigências dela. Isto vai cansá-lo extremamente, ele vai ficar extremamente cansado e a sofrer cada vez mais, e isto vai começar a ser um sofrimento insuportável para ele. Vai então chegar um momento em que o runner não poderá mais adaptar-se tanto assim. E é aqui que vai haver então a troca de posição, que é chamado o switch, que talvez lá mais para a frente, no fim de eu falar das 7 etapas, dedicarei um áudio só ao switch, que são as trocas de posição, quando também a Chaser passa mais a ser runner, porque ela terá um período em que passará a ser fugitiva também. Mas aqui nesta parte da separação é apenas uma troca momentânea de papéis, em que o runner vai então passar a ser o executor carrasco, e a Chaser vai passar a ser passar na posição de vítima. Porquê? Porque o runner vai passar a ser mais yang,
que era o papel da Chaser, porque é ele que, não suportando todas estas tensões e estas exigências da Chaser, passam a ser para ele uma tensão e um conflito relacional, e como ele não sabe nem quer lidar com tensões e conflitos relacionais, ele vai preferir então ser o carrasco e fugir. Ser ele então a decidir que abandona a relação e faz então a fuga, e passa então a ser ele o executor e o carrasco, deixando assim para o papel da sua Chaser a posição de vítima. Com esta atitude, a Chaser vai sofrer horrores e vai então sentir-se muito vitimizada, passando então para esta posição então de vítima. E também por sentir e ver que não vai conseguir de forma nenhuma fazer com que o runner mude de atitude, que é o voltar para a relação. E é então aqui, quando há aqui efetivamente a separação entre os gêmeos, que se vai iniciar a quinta etapa do percurso das chamas gêmeas, que será então a noite escura da alma, em que a Chaser vai atingir o ponto mais alto da noite escura da alma, porque ela ao longo da sua vida já sofreu ou já passou por outras noites escuras, mas a separação com o seu gêmeo vai ser o ponto mais alto para ela da noite escura da alma. Para o runner será apenas portanto, ele experimentar esta noite escura da alma pela primeira vez. Mas isso será então o que eu explicarei no próximo áudio sobre a noite escura da alma. Agora, para fazer aqui um pouco a finalização desta separação entre os gêmeos, eu quero realçar 3 notas. Portanto, a nota número 1 é perceberem que é importante, é muito importante, portanto, no pós-separação, portanto, esta nota é muito importante para que vocês saibam, que é muito importante a Chaser ou o Chaser, assim que acontece esta separação, deixar o runner ir. Isto é muito importante ser feito. E não o perseguir mais, porque, portanto, ela tem que fazer o desapego, tem que aprender a fazer o desapego, dar-lhe espaço para que ambos possam crescer emocionalmente e espiritualmente. É importante também que ela continue a acreditar na ligação e na conexão e não se revolte com esta separação. Aceite com serenidade, portanto, esta separação, por mais que custa a aceitar. Porque é toda esta aceitação e serenidade que vai fazer com que o elo se torne cada vez mais forte e inquebrável. Ou ele, o Chaser, tem de continuar a acreditar que há confiança, portanto tem que haver confiança nesta ligação e sobretudo ela confiar nela própria e ter muita fé e muita confiança nesta conexão de chamas gêmeas e permitir que o universo se encarregue de fazer o resto. Isto é a nota número 1 que eu queria deixar aqui convosco. A nota número 2 é que é muito importante dar espaço ao nosso gêmeo, neste caso o runner que fugiu da relação. Portanto, dar-lhe espaço, não correr atrás, não o contactar de forma absolutamente nenhuma. Portanto, nesta nota número 2 é precisamente realçar que não o contactar de forma absolutamente nenhuma, nem telefone, nem mensagens, nem redes sociais. Isto é extremamente importante, dar-lhe espaço. Enquanto faz isto, portanto, por seu lado, tem que cuidar de si própria. Portanto, a Chaser ou o Chaser têm que cuidar de si próprios, fazerem muitas coisas que gostam, ocuparem-se, elevarem-se, divertirem-se, tentarem abstraírem-se ao máximo, mas sempre a confiar na ligação, porque a prioridade somos nós próprios. Portanto, confiar nesta ligação, mas não ficar à espera que o runner venha.
mais a Chaser vai esperar que ele venha, menos ele vai vir. Portanto, impaciência vai trazer atraso nesta ligação e nesta conexão. Não pode haver impaciência, há sim que viver o momento, aligeirar-se, fazer extremamente coisas de que se gosta. Portanto, enviar sempre para o nosso runner paciência, confiança e amor, muito amor. Pronto, esta era a nota número 2 que eu queria deixar aqui convosco. A nota número 3 portanto, pôr aqui a questão de se envolve noutra ligação ou com outra pessoa, sim ou não. Portanto, e a eventualidade de conhecer uma outra, portanto, não uma outra chama gêmea, porque isso é impossível, só existe uma, como referi já nos áudios todos, mas poder conhecer uma alma gêmea, uma alma parecida connosco. Portanto, isso fica ao critério de cada um. Portanto, cada pessoa deve seguir a sua própria intuição, fazer o que tem vontade, se tem vontade de conhecer pessoas novas, assim o faça, vá à procura, vá a lugares onde possa conhecer pessoas novas, diferentes, ou eventualmente nas redes sociais, nos chats de encontro, porque ninguém está aqui para julgar ninguém. Portanto, porque se o universo lhe enviar neste período tão difícil da separação uma alma gêmea para o guiar e o ajudar, é a pessoa fazer o melhor que é para si e não se sentir culpada por causa disso. Portanto, seguir a sua intuição, o seu chamamento e decidir então se quer conhecer outras pessoas, mas nunca sentir culpa. Portanto, esta era a nota número 3 que eu queria deixar aqui convosco. E agora, para fazer aqui um apanhado geral deste tema da separação entre os gêmeos, eu vou falar aqui um pouco sobre as múltiplas separações que vai ocorrer ao longo do percurso, porque nas consultas muitas vezes os meus clientes põem-me esta questão perguntam-me muitas vezes sobre estas separações múltiplas, porque esta é a primeira separação entre eles, mas depois ao longo do percurso ocorrerão outras separações. Que são efetivamente muito destabilizadoras para o Chaser, porque são separações que vão sempre ter por iniciativa o runner sempre a fugir. Isto porque a cada vez que o runner volta, a Chaser ou o Chaser vão ficar com a sensação que é desta vez que ele fica e ele mais uma vez foge e vai embora. Tudo isto acaba por ser muito sofredor e destabilizador para a Chaser e por isso a Chaser ou o Chaser têm de se proteger e de se afirmarem cada vez mais e fazer então o posicionamento. No momento em que o Chaser decidir que não quer mais esta situação do vai e vem, tem de ser muito honesta e sincera com o runner e dizer-lhe que não quer mais esta situação. Tem de identificar em si mesma se consegue ou não suportar esta situação. Dizer tudo isto ao runner com calma e serenidade e exprimindo-se com muita clareza, com expressão clara. E deixando, isto quando é a expressão clara, é deixando o emocional de lado, pôr aqui o racional a trabalhar, com muita clareza e firmeza. Por exemplo, aqui vou deixar uma dica, uma frase feita por mim, pode ser deste género ou do jeito que vocês quiserem. Dizer, por exemplo, ao runner, estas idas e voltas tuas fazem-me pior do que melhor. Por isso, pensa bem no que queres para ti e quando tiveres tomado uma decisão, voltamos-nos a ver. E neste período em que ela diz que não quer voltar a vê-lo, é manter, não voltar a ver, não entrar em contacto de forma nenhuma, não falar, nem enviar mensagens, não telefonar, não andar a besbilhotar nas redes sociais, andar sempre a ver o que é que ele anda a fazer, a segui-lo. Portanto, fazer efetivamente tudo isto para fazer exatamente aqui a posição, porque se fizer o posicionamento vai pôr exatamente limites ao runner para que ele mude aqui os seus comportamentos. Mas isto é apenas um exemplo, podem usar as vossas palavras e no vosso contexto. Aqui o importante é voltarem a adquirir confiança em vós próprias, em vocês próprios, protegerem-se e afirmarem-se, virarem
virarem mesmo as costas à vossa ferida, que é a ferida do abandono, porque o Chaser, o grande medo do Chaser é o abandono, que dá exatamente origem à dependência afetiva. Portanto, mais se sente abandonado, mais vai ficar dependente afetivamente e emocionalmente. E vai ativar também aqui o ego, que é o que não convém. Portanto, o posicionamento é fulcral nesta dinâmica das chamas gêmeas por parte do Chaser, quando há a separação grande e as separações múltiplas, que o runner está sempre a ir e a vir a testar o seu Chaser, e a dada altura, se a Chaser ou o Chaser não se posicionam, isto nunca mais acaba. E então, para concluir e finalizar, é preciso que fique completamente claro que sem esta separação entre os gêmeos, seja ela física entre os dois, como acabamos de descrever, ou por morte de um dos gêmeos, ou ainda por separação energética, imaginemos um casal de chamas gêmeas, casados, que a dada altura vão, vivendo ainda e continuando na mesma casa, vão necessitar de haver aqui uma separação energética, cada um a pensar por si, virado para os seus objetivos, para o seu crescimento pessoal, emocional e espiritual. Portanto, é sempre, sempre, sempre necessário haver uma separação de qualquer seja o tipo entre os gêmeos, para que haja progresso nesta dinâmica de chamas gêmeas, seja ele progresso, todo ele é um progresso pessoal, emocional e espiritual, mas um progresso individual. Cada um dos gêmeos tem que fazer um progresso individual, separados, para que haja depois a evolução, que possa haver uma evolução em conjunto, ou seja, para que, se cada um dos gêmeos crescer individualmente e convenientemente, possam vir ao encontro um do outro e possam então haver então a tal reunião que é tão falada e que falaremos então, que será a última etapa aqui do percurso das chamas gêmeas, mas é muito importante que os gêmeos façam este progresso individual e separado. Senão não faz sentido. É evidente que há um dos gêmeos que fará isto sempre mais, de forma mais rápida, estará mais consciente, estará mais desperto. Normalmente é o Chaser mais que está evoluído, pode também não ser, mas normalmente é o runner que fica mais atrás, mas as Chasers ou os Chasers, se fizerem um bom trabalho individual, farão com que o runner também ascenda mais rapidamente. Isto vai de percurso para percurso. Como eu disse num dos áudios, podem ser percursos curtos, médios ou longos percursos. Depende também do contrato que fizeram antes de encarnarem e portanto, na dimensão astral, o que é que eles combinaram vir cá fazer neste plano terreno e de terceira dimensão. Então, só com a separação é que pode ser considerado um percurso de chamas gêmeas, e esta ligação e conexão tem de ser quebrada, portanto, como foi descrito, portanto tem que haver exatamente esta separação, exatamente haver esta separação como tudo foi feito inicialmente na origem, em que eles foram gerados numa só alma e depois posteriormente separados. Isto vai ter que então voltar a repetir-se. Esta separação vem então para a evolução dos dois gêmeos, para o seu crescimento emocional e espiritual individual, e para que este percurso avance então em direção à reunião entre os dois. Por isso, o que eu vos desejo, sobretudo para a parte mais consciente e evoluída da conexão, muita coragem, muita confiança, porque Chasers, vocês mais tarde vão agradecer toda esta evolução. Vou então ficar por aqui hoje. Acho que já falei, foi demais, já nem estou a reparar em quanto tempo vai, mas isto se calhar já vai nos 20 minutos. No próximo áudio então falarei sobre a quinta etapa do percurso de chamas gêmeas, que é a noite escura da alma, que é extremamente sofredora, sobretudo para o Chaser, que vai atingir o ponto mais alto.
E quero então agradecer a todos vocês que tiveram aqui atentamente a escutar-me, que espero que tenha feito sentido e que tenham interiorizado o que é necessário para cada um de vós, e quero portanto agradecer às subscrições ao meu canal YouTube, a todos os vossos calorosos comentários, a todas as pessoas que já me estão a contactar pelo WhatsApp, portanto a procurarem portanto, alguma orientação, algum tipo de ajuda. Portanto, é evidente que contactando pelo WhatsApp eu poderei fazer então algumas orientações e eventualmente consultas para as pessoas que assim o desejarem e necessitarem. Estou aqui aberta, portanto, no canal, a questões, dúvidas, e se forem coisas realmente mais privadas, então que me contactem pelo WhatsApp, que é o 917-888-302. E então, ficamos então por aqui e até ao próximo áudio.